Deu ruim aí para o senhor Elon Musk, o bilionário aí, dono do Twitter. Quem assistiu o Plantão Brasil ou leu as notícias em qualquer lugar, ficou sabendo que ele tentou dar um jeito aí de driblar a justiça brasileira, mudou ali o endereço dos servidores, de maneira que em muitos provedores do Brasil, o Twitter voltou ao ar, voltou por algumas horas. O que o Elon Musk fez foi o seguinte, ele tirou o Twitter, quando alguém entra em twitter.com ou em x.com, ia direto para o servidor dele. Aí ele fez com que essa pessoa fosse redirecionada primeiro para um servidor que é praticamente uma barreira ali, que muitos sites usam, inclusive bancos usam, vários sistemas no Brasil usam, que se chama Cloudflare, uma empresa internacional aí muito conhecida, e aí o Cloudflare é quem redirecionava para o Twitter. Dessa maneira, ele conseguiu driblar a suspensão ali do Supremo Tribunal Federal. Alguns veículos de mídia disseram que, olha, ministros do Supremo Tribunal Federal falaram que há uma instabilidade no bloqueio. Ou é fake news o veículo de mídia, ou os ministros do STF realmente não entendem absolutamente nada de tecnologia e não deveriam nem opinar, porque é uma vergonha alguém falar que há instabilidade no bloqueio. O bloqueio está bloqueado. Você pode ter instabilidade num serviço que está online, muita gente acessando tem instabilidade, mas agora no bloqueio não há instabilidade. Foi drible mesmo. O que acontece é que a Cloudflare não tem representante no Brasil, mas atende ordens judiciais, ou seja, não precisa ter representante no Brasil. Se atender às ordens judiciais, não tem problema. Então, a Anatel entrou em contato e em menos de 2 horas a Cloudflare já baniu novamente o Twitter, o que deve refletir em todos os servidores em até 24 horas. Esse tipo de mudança leva 24 horas para acontecer. Pois bem, até 24 horas. Geralmente é 2, 3 horas, tá? Hoje mesmo já está bloqueado em quase todo lugar. O que acontece é o seguinte, o Elon Musk teve um gostinho aí de ver, será que as pessoas vão voltar para minha rede social? Sim ou não? Ele viu que muita gente voltou, mas muita gente não voltou. Se ele fizer uma conta de quantos provedores deram acesso aí ao Twitter, o fato de que muita gente entrou só para ver se estava realmente funcionando ou não, e não realmente para usar, ele pode fazer uma conta se vale a pena voltar ou não para o Brasil. No caso, para ele, tá banido do Brasil, é uma desgraça total. Para quem não sabe, o Elon Musk já perdeu aí 92 bilhões de dólares nos últimos 40 dias, 45 dias. A Tesla, empresa dele, tinha aí um valor de quase 900 bilhões de dólares de market cap. É o valor total da empresa, e hoje está aí em 700 e poucos bilhões. Não é só o fato dele estar brigando aí com o Brasil e o fato de que muitos investidores veem, esse cara compra uma empresa por 53 bilhões, e a empresa dele agora está valendo 10. Eu vou comprar ações da Tesla, manter minhas ações aqui, sendo que esse cara é um incompetente total. Já ele para de receber aí mamata do governo americano. Se a Kamala Harris ganha, ela para de dar mamata para ele, as ações da Tesla, ó, vão despencar. É o fato também de que os investidores veem que o Elon Musk está falando de tudo, menos de carro. O cara, a grana dele vem quase toda de uma empresa de carros. Para quem não sabe, ele ganha muita grana com a Starlink e com a SpaceX, a empresa dele aí que faz voos espaciais. Muita grana pública, principalmente da Starlink, até do governo brasileiro, o governo Bolsonaro e o exército aí, que tinha, até o governo Lula tinha aí um contrato com a Starlink, ainda tem, né? Paga aí centenas de milhões de reais para ele sem licitação. Quer dizer, uma mamata sem fim. Nos Estados Unidos também o governo paga aí dinheiro para a SpaceX para mandar aí bilionários por espaço, tudo subsidiado. Só que a grana mesmo do Elon Musk, o que faz ele ser aí a pessoa mais rica do mundo, é da Tesla. E aí os investidores vêm, pô, esse cara fala de tudo, menos de carro, para piorar. A Tesla anunciou aí no final de julho o pior lucro dos últimos anos. A Tesla está quase aí, é por pouco que a Tesla não entra em prejuízo. E aí alguns investidores, eu estava lendo aí alguns sites de investimentos, eles chegam até a duvidar. Será que o Elon Musk está realmente, não o Elon Musk, mas a Tesla está realmente fornecendo ali os dados reais ali nos seus documentos? Será que realmente lucrou isso e gastou isso? Será que não está errado? Por isso as ações despencaram. Então, as ações da Tesla hoje valem 92 bilhões de dólares a menos do que valiam aí 45 dias atrás. É muita grana que está perdendo o Elon Musk
por todos esses fatores juntos. Chegou a um nível em que ele chegou a perder mais de 150 bilhões, aí deu uma recuperada e ficou assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas tá aí a perda dele aí, a média é de 90 bilhões de perda, vocês veem, não é pouca grana, estamos falando aí de meio trilhão de reais, tá? Esse é o que o Elon Musk já perdeu. E aí, ele tentou fazer voltar o Twitter no Brasil, tudo mais, e logo depois que a Anatel mandou bloquear e conversou aí com a Cloudflare para bloquear, sabe o que fez o Twitter, o Elon Musk? Lembra que ele dizia que havia ordens ilegais do Supremo Tribunal Federal para bloquear contas do Brasil? Que isso era censura, porque a liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que ele fornecia, não apenas bloqueava, mas fornecia dados como endereço e tudo mais de pessoas na Arábia Saudita para o ditador árabe, que é sócio dele, prender, torturar e matar opositores, faz o mesmo em Israel, etc. Pois bem, o Elon Musk no Brasil passou a bloquear os bolsonaristas. Olha essa coisa bonita. Alan dos Santos, account withheld, conta suspensa. Monark, conta suspensa. Figueiredo, neto do ditador, conta suspensa. Daniel PMERJ, aqui ó, Daniel Silveira, conta suspensa. Calma que tem mais aqui ó. Ludmila Grilo, nem sei quem é essa aqui, suspensa. Oswaldo Eustáquio, suspenso. Outra conta aí do neto do ditador, suspenso. E Constantino, suspenso. Todos eles foram banidos novamente do Twitter, ou seja, lembra que ele fez uma conta chamada Alexandre Files, eu falei aqui, quem não tem Twitter não ficou sabendo, né? Quem também tem, mas não acessou durante aí o tempo em que ficou suspenso no Brasil, ainda está suspenso, não ficou sabendo, mas ele criou uma conta chamada Alexandre Files, colocou até um verificado e mudou o algoritmo para que os posts dessa conta aparecessem para todos os brasileiros ou todas as pessoas que moram no Brasil, que são coisas diferentes. Brasileiros que não moram no Brasil, como eu, muitos outros viam, e quem mora no Brasil, sendo brasileiro ou não, tem gente que não é brasileiro, mas mora no Brasil, e estava usando lá de alguma maneira, também via todos os posts da conta, e aí ele mostrava lá, olha, arquivos do Alexandre de Moraes, olhe só as ordens ilegais do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele não mostrou, mas algumas das ordens eram para, por exemplo, suspender o perfil do Marcos Duval, senador, que ainda não foi suspenso, mas já será, porque eles estavam aí cometendo crimes, estavam, entre outras coisas, disseminando aí dados sigilosos de delegados e agentes da Polícia Federal que estavam sofrendo ameaça de morte, esposa e filha de delegado da Polícia Federal sofrendo ameaça de estupro. Tem uma coisa que começou a acontecer no Twitter Brasil, que ficou muito comum no Twitter Brasil, que eram ameaças e piadas com estupro. Então vários bolsominions começaram a achar normal. Isso é uma coisa perigosíssima, que é achar normal fazer piada com esse tipo de coisa. Porque aí os caras, adolescente ainda, acha que é legal e acha que é normal cometer esse tipo de crime. Já não vai pegar nada, afinal depois no fim a palavra dela contra mim, dane-se. Ainda mais se depois conseguir uma maneira de acuar a vítima para ela não denunciar tão cedo, aí não tem nem provas. É isso que começou a ficar no Twitter, tá? Toda hora, sem parar. Teve uma twitteira de esquerda que infelizmente tirou a própria vida, eles começaram a falar, olha, no IML a gente vai pegar o corpo dela e fazer isso, isso, isso. Era isso que está acontecendo no Twitter. Aí você denunciava a conta, eles não baniam, eles falavam que isso não vai contra as diretrizes. E aí se você xingasse, ô seu filho da p, xingasse ele de alguma coisa, aí você que era banido. Ou seja, o que o Elon Musk fez é assim, você tem o direito de cometer crimes e quem tentar te reprimir os seus crimes é que vai banido. É isso que ia acontecer na plataforma. Pois bem, ele está banindo aí as contas e cumprindo algumas ordens judiciais, e já ele vai com esperança de que volte a rede social no Brasil. Muito dificilmente isso acontecerá, porque o Alexandre de Moraes tá uma fera. O Supremo Tribunal Federal tá furioso aí com as tentativas dele de driblar a suspensão no Brasil. Vai sofrer novas multas, é isso que vai acontecer. Ele sofrendo novas multas, não pagando, as contas da Starlink serão bloqueadas novamente. Ele não tem como burlar isso aí, porque a Starlink tem negócios no Brasil e ganha bilhões no Brasil. Então,
ele vai ser obrigado a pagar essas multas, queira ou não, goste ou não. Para quem não sabe, a Starlink hoje é a principal aliada dos garimpeiros, garimpeiros que a gente ficou sabendo aí nos últimos 1 ano e meio, depois que o Lula assumiu e começou a ter investigação, que eles não apenas estão destruindo as florestas e os rios, mas eles também assassinam indígenas, estupram criancinhas e mulheres indígenas queimam pessoas vivas, fazem todo tipo de crime lá na Amazônia, e eles passaram a se comunicar usando a Starlink. Porque o Bolsonaro aprovou a Starlink no Brasil, deu subsídios, e aí ficou mais barato para os garimpeiros comprarem. Então eles roubam ouro ilegalmente, destroem os rios nesse processo aí, queimam as florestas em conluio aí com os madeireiros e com o agro, cometem um monte de crime contra os indígenas e ainda conseguem se comunicar hoje graças à Starlink. Então, quando um garimpeiro vê que tem agente do IBAMA, alguma fiscalização, ele hoje consegue ligar por WhatsApp para o outro e falar, tem aqui, vai lá, foge. Coisa que até 2 anos e meio atrás não conseguiam. Só que 2 anos e meio atrás, eu tô falando aí começo de 2022. Só que aí o Bolsonaro, eu lembro até hoje, o Bolsonaro tirou foto com o Elon Musk, assim, todo puxando o saco, aí colocaram Starlink e eles conseguiram. Porque até então, o Bolsonaro esvaziava os órgãos de fiscalização, mas ainda conseguiam fazer alguma fiscalização. Depois disso ficou quase impossível, porque os caras se comunicam e conseguem fugir. Starlink. Pois bem, estou esperando aí para que essa desgraça dessa empresa seja banida do Brasil. Então tá aí o panorama do Elon Musk.